Muito bem, uma outra pergunta aqui para o Alessandro. Dentro do contexto da transição planetária, coloco aqui entre parênteses, evolução. Como lidar com criança que traz comportamento e tantos sentimentos difíceis? Sem dúvida alguma, nesse momento da Terra, há espíritos que estão tendo a última oportunidade. Há espíritos que trazem um passado de sequelas. São esses espíritos difíceis, alguns ainda tão refratários à proposta espírita ou à proposta do Evangelho. E a nossa tarefa de pais, avós, educadores, etc., é de amar sempre. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante, ela diz assim: nenhum investimento de amor é perdido. Para essas almas difíceis que convivem conosco, muitas vezes na intimidade doméstica, nós temos que sempre semear o bom exemplo, a boa palavra, a mensagem do Evangelho. Porque quando nós plantamos uma laranja, uma laranjeira, nós sabemos quanto tempo mais ou menos demora para dar o fruto. Mas quando falamos de individualidade, de espíritos em evolução, nós somos semeadores, nós estamos lançando sementes naquela intimidade espiritual. Quando aquele espírito vai aceitar, aderir àquilo que nós estamos falando, é questão dele, é de livre-arbítrio. Nós não temos certeza de tempo, mas nós temos certeza do resultado. Então o espírito Camilo do Raul, que escreve muito a família, tem 3 livros sobre família, ele fala muito disso, aos parentes difíceis, e aqui as crianças, os jovens, ele diz isso, ele fala semear sempre, não desistir nunca, porque nós estamos semeando no espírito imortal. Vai produzir frutos? Sempre. Quando? Nós não sabemos. Pode ser nesta vida, numa outra reencarnação, no mundo espiritual, mas o fato é que nenhum investimento nosso, intelectual ou afetivo, para aquele espírito, ele é perdido. Alguns analisam apenas sob a perspectiva desta vida. Eu estou falando, não adianta, eu dou bom exemplo, não adianta, a criança não corresponde. Tem a fase da infância, que é um pouco mais complicada, o jovem não corresponde, mas a semente espiritual, moral que nós estamos lançando, ela está sim ali na intimidade do espírito. Então, não desistir nunca, acolher esses espíritos difíceis que chegam pelas vias da reencarnação, na fase infantil ou juvenil, com muita perseverança e com muito amor. São almas que foram colocadas no nosso caminho, nós sabemos, muitas vezes tem um porquê, tem uma raiz lá atrás no nosso passado. Então jamais deserdar, jamais desistir, amar sempre, porque esse investimento jamais é perdido. Poderia explicar novamente a questão da saída de espíritos maus para outro planeta? Fere a lei do livre-arbítrio? Poderia explicar novamente a questão da saída de espíritos maus para outro planeta? Aí tem uma outra pergunta. Fere a lei do livre-arbítrio? Não fere, porque o livre-arbítrio fala da escolha da ação, mas da responsabilidade depois, da colheita. Então aqueles que não estão aderindo à proposta do planeta, por serem recambiados por falta de ambientação com a nova proposta da Terra, não fere o livre-arbítrio. Até porque nós sabemos que do ponto de vista espiritual, vibratório, a Terra está se elevando também. E esses que não aderirem a essa nova proposta, o próprio perispírito, a própria vibração mais densa e mais grosseira, não lhe permitirá ficar no planeta. Então, não é uma questão assim de seleção pegar e tirar, é falta de ambientação fluídica, energética. Então, esses irão para planetas mais compatíveis, conforme nós falamos, porque a lei do progresso, há muitas moradas na casa do Pai. Se Jesus é bom pastor, o Pai vela por todos nós e teremos infinitas possibilidades de reequilíbrio, de recomeçar e de progredir. Então não fere a lei do livre-arbítrio. O Espírito fez a escolha e depois colhe a sua semeadura. Então é dessa forma que funciona. Então não há nenhuma ofensa à lei de causa e efeito. Vejo que Jesus ele tem uma parábola que ele fala que a rede foi lançada em alto mar e foi pego todo tipo de peixe. E quando chegou na praia, foi separado os bons dos maus. Isso quer dizer que todos nós fomos apanhados com as mesmas chances. Alguns de nós não aproveitamos. E criamos uma afinidade com um planeta desse aqui. E se esse aqui vai para frente,
e nós estamos afinados a esse mesmo planeta, nós vamos para um planeta de acordo com a nossa afinidade. Nós não somos mandados, mas atraídos, né? Nessa questão, gostaria de complementar com uma parábola de Jesus. Aliás, Jesus sempre nos traz um ensinamento maravilhoso em tudo, né? Que é a do festim de núpcias. Lendo numa primeira oportunidade, dá a impressão que existe uma certa crueldade em não permitir aquele que não estava com a túnica nupcial preparado para poder fazer parte daquela festa, participar daquele banquete. Por isso ele foi convidado a se retirar dali. Mas dentro dessa alegoria, a gente percebe que se o espírito não está preparado psiquicamente, se perispiritualmente ele não está preparado, não há como ele participar de um mundo regenerado, quando os sentimentos deles ainda estão todos os desequilibrados, né? Então, nessa alegoria, aqueles que estão com sentimentos desequilibrados são aqueles que não estão com a túnica adequada para esse festim a que todos nós somos convidados. Me veio uma ideia agora, aliás, essa resolução, essa falta de ambientação para um mundo mais atrasado é melhor para aquele espírito. Porque se ele fica no mundo melhorado e ele destoa, ele vai se comprometendo mais espiritualmente, porque ele vai continuar praticando perversidades e vai aumentando a sua dose de comprometimento diante da lei de Deus. Quando ele vai para um mundo mais primitivo, e lá ele vai ser entre aspas, um missionário, ele vai levar conhecimento, vai poder ajudar no progresso daquele mundo, lá a sua possibilidade de crescer é muito maior. Se ele fica, é o aluno rebelde atrapalhando a sala de aula. Se ele fica ali rebelde, atrapalhando, é ponto negativo, é suspensão, é advertência, só vai tomando penalidade. Ele não se ajusta, já teve o tempo de se ajustar. Então, se deixar ele ali, pedagogicamente é pior para ele. Então, parece muitas vezes que essa decisão da exclusão, entre aspas, é o pior para o espírito, não é. Do ponto de vista evolutivo, espiritual, pedagógico, essa tomada de decisão, essa falta de ambientação para o mundo inferior, é o melhor que pode acontecer para ele nesse momento de transição planetária.